Bate-papo. Em contato conosco nesta terça-feira, José Scorsato, ele é diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social. Bom dia, Scorsato, prazer falar contigo. Bom dia, Aline, uma alegria conversar contigo, Moisés também que está no estúdio. Bom dia. Principalmente a todos os ouvintes da Rádio Independente, que a nosso querido Vataquari, especialmente Lajado aí, a todos os teus ouvintes aí, essa rádio tão ouvida pelo nosso Vale, uma alegria conversar com a nossa gente aí, eu que sou também do Vataquari, sempre que a gente conversa com a nossa região, a gente redropa o sentimento de alegria, o sentimento de compromisso com a nossa região. Que bom, que importante. E a gente começa falando sobre essa manchete que dá conta de que o Estado registra a menor taxa de desocupação da última década. Quando a gente fala, até antes de explicar os números e o impacto disso para a nossa economia, quando nós falamos de desocupação, do que nós estamos falando? Bom, Aline, nós tem dois dados da avaliação que eles quantificam no Brasil o número de pessoas que estão no mercado de trabalho. É o dado CAGED, que nós falamos quase mensalmente também com vocês, que é o dado que trabalha quem tem a CLT, a carteira de trabalho assinada, melhor dizendo, para que as pessoas compreendam. Esse dado é analisado pelo Ministério do Trabalho, mas ele só avalia as pessoas através da informação das empresas, do comércio, do varejo, de todos que contratam alguém com CLT, com carteira assinada, e o governo quantifica esses dados. E o IBGE, ele trabalha o PNAD, que é o dados continuados aí, que faz a avaliação um pouquinho mais abrangente. Esse dado compreende o seletista, mas também ele avança para os empreendedores, para as domésticas, citando alguns exemplos, para os trabalhadores familiares, por exemplo, quem trabalha aí na agricultura familiar, no nosso Vataquari, que é tão forte a agricultura familiar aí, cito o exemplo lá da minha arvorezinha, quem trabalha com o cultivo da erva mate, que no dado do CAGED ele não conta, ele não é um seletista, mas ele é um agricultor familiar que ele tem a sua renda, e nesse dado do IBGE, mesmo que o dado do IBGE do PNAD seja por amostragem, ele está contabilizado. Todos esses trabalhadores, os formais, os informais, o Uber, o cabeleireiro aí de Lajado que tem CNPJ, o cabeleireiro aí de Lajado, a manicure que não tem o CNPJ, então a força de trabalho do Rio Grande do Sul, eles são em torno de 6 milhões e 300 gaúchos e gaúchas. E pela primeira vez desde 2012, pela constatação do IBGE, nós ultrapassamos a força de pessoas que têm alguma remuneração, que estão de alguma forma no mercado de trabalho. São mais de 6 milhões, para ser mais preciso, 6 milhões e 77 mil gaúchos e gaúchas que estão no mercado formal de trabalho. E um dado bem interessante disso, Aline, me permita avançar nesse tema, nós percebemos que há uma inserção do jovem de 18 a 24 anos, dentro da análise também, a maior participação dos últimos 12 anos. Então, muitas vezes, a impressão que alguns tínhamos que o jovem não vai tanto para o mercado de trabalho, talvez não para o mercado de trabalho formal, aquele com CLT, com carteira de trabalho assinado, mas ele está trabalhando. Ele está no mercado formal, no mercado informal de trabalho. Então, nós temos um avanço nesse ano 2024, mesmo com toda a situação climática que nós vivenciamos no estado do Rio Grande do Sul, especialmente a região nossa aí do Vataquari, que sofre com os efeitos das cheias ainda do ano passado, e muito. Cito um exemplo, a ponte aí de Lajado, Aroio do Meio, que espero que realmente agora, final de março, seja concluído. A gente que passa, no mínimo, uma vez por semana ou duas aí na região do Vataquari, sabe o quanto prejudica. Imagine aqueles que vivenciam diariamente esse transtorno na sua vida, mas logo, logo, espero que assim seja resolvido aí na frente. Mas nós temos esse número bem significativo para comemorar, para vibrar, mas também para fazer algumas análises sobre esses dados. Scorsato, é importante a gente discorrer em relação a esse dado que tu trazes, em relação aos jovens entre 18 e 24 anos, que eles estão realmente com suas funções, com seus trabalhos em andamento, mas muito na informalidade ou até empreendendo. E essa é uma das grandes preocupações que tem os empreendedores e os grandes empreendedores. Por quê? Porque sobram empregos, principalmente nas grandes empresas, nas grandes indústrias, e eles até se queixam que os jovens deveriam interagir um pouco mais, deveriam pelo menos se interessar por determinada vaga. Tem como reverter essa situação ou tu acha que a partir de agora será isso? O jovem vai empreender cada vez mais cedo?
Moisés, eu acredito que a tua narrativa ela tem uma consistência dentro daquilo que está acontecendo e vai acontecer com mais frequência. O que a gente percebe hoje? O mercado seletista, e vou citar um exemplo, não citando empresa, mas os frigoríficos do nosso Rio Grande do Sul, especialmente na nossa região, que nós trabalhamos muito no abate de aves e também no abate de suínos aí, para o mercado nacional e para a exportação com muita força. Eu estou para concluir um dado aqui na FGTAS, e eu acredito que a semana aqui deve ser concluído, do número de imigrantes que ocupam o mercado de trabalho no Rio Grande do Sul. E nesse, o que a gente já fez uma constatação, mas ainda não tem o número fechado, por isso que eu não consigo passar para vocês, a gente percebeu um crescimento muito grande no mercado de contratação nessa área que eu te falei, na área de frigoríficos. Então, o que a gente percebe? Que a pessoa que antes ocupava, o jovem que ia para esse mercado, hoje ele opta por empreender e muito pela remuneração que ele vai receber no mês. Eu faço 50 anos esse ano, eu sou de uma geração que comecei a trabalhar com 14 anos com CLT. Comecei com 12, mas com CLT com 12 anos. Tenho quase 34 anos de carteira de trabalho assinada, com a expectativa de uma aposentadoria logo aí na frente. Que bom que hoje nós vivemos muito mais, temos energia e disposição com 50, 60, 70 anos, diferente realidade dos nossos pais, dos nossos avós, mas também a expectativa de aposentadoria ela se jogou para frente. Eu devo me aposentar somente com meus 65 anos, se até lá não houver uma reforma previdenciária ainda durante esse período de 15 anos. O sistema previdenciário do Brasil enfrenta dificuldades enormes, a gente sabe disso. Então, por que eu faço narrativa? Porque o jovem hoje, ele não tem mais a perspectiva de aposentadoria futura como a nossa geração tem. Então, ele prefere estar no mercado informal, cito o exemplo, fazer um Uber, trabalhar de cabeleireiro, trabalhar mulher de manicure, fazer a limpeza nas casas em Lajeado e na região, porque a remuneração mensal ela se torna muito mais atrativa. A CLT, para quem paga, se torna muito cara. Para quem recebe, se torna muito pouco. Muito do valor pago pelo empresário se dilui aí na tributação que tem a CLT. Então, o que eu estou sugerindo e estou debatendo, seguindo, tentando levantar uma narrativa para que o governo federal olhe com bons olhos para isso, que a nossa CLT tão importante, tão necessária, criada por Getúlio Vargas, ela é extremamente importante, mas ela tem que ser avaliada, principalmente no quesito da remuneração que quem contrata paga e na remuneração que sobra para o empregador final aí, que muitas vezes ele opta por estar investindo, empreendendo no mercado, muitas vezes informal de trabalho, porque a remuneração final vai ser diferente. E nós não podemos usar a narrativa simples, dizendo que o que o empregador hoje aí, alguém que contrata, paga direto para o funcionário e não vai para o governo federal usando esse nicho para que possa contribuir mais. Tem que achar soluções para que a tributação abaixe. Obviamente, isso tem que ter uma composição muito forte dos governos estaduais e principalmente do governo federal, abrindo mão de alguns impostos para que a remuneração aí na ponta chegue melhor para quem realmente trabalha. Então, devido a essas situações de análise que eu faço, eu não vejo nos jovens hoje, cito o exemplo dos meus dois filhos, um já vai fazer 21 anos e o outro vai fazer 20 anos. Obviamente, os dois estão estudando aí, se preparando para o mercado futuro do trabalho, mas dentro do mercado que eu vejo neles, provavelmente nenhum dos dois vai estar com o CLT. Eles vão estar empreendendo, vão estar investindo, vão estar no mercado informal de trabalho, diferente do que eu, diferente do que foi meu falecido pai. Já minha mãe é costureira, então ela está no mercado informal, diferente do que foi a minha irmã, né, que é mais velha do que eu, que são seletistas, que se aposentaram, que tocaram sua vida. A geração nova, sim, é uma tendência que ele empreende mais. Nós temos, junto com o setor que contrata, buscar soluções para o mercado formal de trabalho, principalmente esses de mão de obra mais diaristas, que tem que começar de manhã até o meio-dia, com horário de 40, 44 horas de trabalho, com horário fechado, para que esse mercado de trabalho não seja prejudicado de forma nenhuma, porque ele é importante, ele é vital e ele é necessário para a economia geral, não só dos municípios, não só do Rio Grande do Sul, do Brasil como um todo. Dentro desse cenário que se apresenta, desse jovem de 18 a 24 anos, buscando um mercado de trabalho, estando inserido, mas de uma forma diferente do que a nossa geração aprendeu, pode representar para aquele empregador
que ainda atua na formalidade, e aí aqui eu me refiro a serviço, mas me refiro à indústria, me refiro ao varejo, que tem ali uma determinação de carga horária de trabalho, tem um horário em que seu negócio está aberto, pode representar escassez de mão de obra a longo prazo? Eu acredito, Aline, que já está sendo identificada uma escassez. A gente percebe aí nas nossas agências FGTAs aí um crescimento muito forte, mesmo com o trabalho que nós estamos fazendo de aproximação com o setor que emprega muito forte desde que assumimos a FGTAs. Mas a gente percebe que nas visitas eu sempre procuro visitar algum RH de alguma empresa de serviço, de indústria ou de varejo, e a gente já percebe, constata essa dificuldade para que ele possa atrair as pessoas jovens ou qualquer pessoa para o mercado formal de trabalho. Então, vai ser um desafio que nós, junto com o setor que emprega, junto com o governo do Estado, governo federal, enfim, toda a força que está aí possa compreender esse mercado. Reafirmo novamente, o desafio é aproximar a CLT das pessoas, tem que reduzir a carga tributária para que realmente possa ser atrativo para aquele que procura a sua primeira oportunidade de emprego, ou aquele que tanto a gente bate, que tem que buscar qualificação, tem que estar com uma melhor formação de ensino, de estudo, quer seja um ensino médio, quer ser uma faculdade, né, para um ensino de terceiro grau. A gente tanto debate isso para que as pessoas tenham que qualificar, mas as pessoas se qualificam quando querem aumentar seu ticket salarial, quando querem vislumbrar que aquilo que estão recebendo hoje não está cobrindo a sua conta mensal de luz, água, energia, alimentação, gastos pessoais, enfim, e ele se qualifica para ter uma melhor remuneração para a sua sobrevivência, para a sua qualidade de vida, né? Então, como a gente bate nisso, eu acho extremamente importante isso, também tem esse mercado, ele que tem que se tornar atrativo. E que forma ele vai se tornar atrativo se hoje mais de 50% quase do que o cidadão paga fica para os governos para que chegue na ponta o salário para contribuir. Então, já estamos enfrentando essa dificuldade. O setor que contrata, que vai nos ouvir, sabe dessa realidade. Um tema que nós estamos debatendo muito, que é a questão dos programas assistenciais, reafirmo, necessário, importante para tirar a pessoa da extrema pobreza. Não pode um cidadão, um homem ou uma mulher, estar há 10, 12, 15 anos num programa assistencial. Ele tem que ter um período transitório, mas aí repito uma coisa que eu falei anteriormente na entrevista que eu estava. Desde a existência do Bolsa Família, já esteve governo federal de centro, governo federal, se dá para usar alternativo, voltado mais para a esquerda, governo federal voltado mais para a direita, e nenhum teve coragem de mexer com o Bolsa Família. Inclusive, ampliar o Bolsa Família. Na pandemia, em 2019, 2020, foi ampliado o Bolsa Família, e o governo que agora entrou não teve coragem de criar cortes para quando nós vivemos um momento do Covid-19, para que as pessoas possam estar no mercado formal de trabalho. Então, é um debate que muitas vezes os governos federais só criam narrativas, mas na hora de meter a mão na massa, como a gente diz, para que realmente seja criado delimitadores, não está sendo feito, né? E alguns prefeitas, corajosamente estão enfrentando esse tema, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, aqui, para que eles possam ir com as equipes à procura dessas pessoas e, meio no autoconvencimento, fazer com que as pessoas possam estar ou no mercado formal de trabalho, através de CLT, há muito emprego, ou empreendendo, que também estarão ganhando a sua remuneração. Então, é um desafio que nós vamos ter, e já estamos enfrentando, e que nós temos que enfrentar com muito mais força, com muito mais energia, com muito mais disposição, mas principalmente com ações concretas. E essas ações concretas dependem muito do governo federal para que isso se realize. Nós, por parte da equipe do governador Eduardo Leite, estamos na presidência da Fundação Gaúcha, levantamos esse tema com muita força, com muita energia, criando debate, criando embate, e assim que a gente vive na gestão pública, criando debate, criando embate, obviamente sempre respeitosos esses embates, mas para que eles possam avançar, para que possam contribuir, ouvindo o setor que emprega no Rio Grande do Sul, ouvindo os trabalhadores e trabalhadoras, para que possamos conscientizar o governo federal das necessidades, das reais necessidades de mudança, principalmente na CLT, repito, tão importante, criada lá por Getúlio Vargas, necessária, fundamental, mas que os tempos são outros, os tempos são diferentes e precisa essa transformação, esse precisa de mudança. Assim como os programas assistenciais também. Hoje, o Rio Grande do Sul, o Brasil, nós vivemos o pleno emprego. Que bom isso, né? Vamos vibrar e comemorar esse número, esse dado, mesmo com toda a situação que o Rio Grande do Sul precisa. Mas a hora que quando se vive esse pleno emprego é entender
mudanças necessárias no setor que emprega e contrata no Rio Grande do Sul tem que fazer. E não há que se ter resistência para isso. Tem que ouvir todas as partes, tem que ver o setor que emprega, o empresário, o comerciante, o varejista, o homem, a mulher do agronegócio, o trabalhador e a trabalhadora, tão importante e vital, mas nós temos que ouvir essas partes e tomarmos atitude para que as mudanças realmente aconteçam e nós podemos festejar esse número. É o melhor dos últimos 12 anos. Que bom que nós estamos aqui à frente da FGTAS para comemorar, junto com o governador Eduardo Leite, o vice Gabriel Souza, junto com o setor que emprega no Rio Grande do Sul, junto com toda a população gaúcha que contribui para esse número ser positivo, mas também começar dentro desse número, tendo o pleno emprego no Rio Grande do Sul, visualizar situações melhores para que possamos, sim, fazer com que esse mercado, ainda que precise ser ocupado, ele seja. A indústria, tendo mais pessoas para trabalhar, vai produzir mais, vai vender mais, vai gerar mais impostos em consequência disso, e a população vai ter um giro econômico melhor e a economia vai girar com mais força, com mais energia, e nós possamos recuperar ela o mais rápido possível. Scorsato, uma última questão bem rapidinho, porque não raro, aliás, tem sido bem comum aqui no estado, pessoas acima dos 60 que ainda não estão aposentadas, ou outras até talvez já estejam, e muitos acima de 70 anos que já estão aposentados, mas precisam fazer uma composição de rendimento mensal, que estão se reinserindo. Existe uma reinserção no mercado de trabalho. Nesses dados aí que tu está fechando a tabulação, isso já aparece? Eu não fechei nos dados da tabulação por idade, por isso não consigo quantificar. Eu só sei que nós puxamos os dados mais jovens aqui do PENAT, que foi o número dos 18 aos 24 que mais apareceu desde 2012. Mas nos dados que nós viemos acompanhando o mercado formal, que é o CLT, que são os dados do CAGED, o que a gente percebe é que a pessoa, os 51 a mais que a gente chama, são 60, 70 anos, eles têm ido para o mercado de trabalho e a demissões tem sido bem menor, eles têm permanecido no mercado de trabalho. Então, realmente a gente pode afirmar que no mercado formal, através da CLT, que com muita frequência, dá para se dizer, se verte em pirâmide, a pirâmide daí, né, Moisés? O acima de 51, a tendência é ele ir para a CLT, para o mercado formal de trabalho, que foi assim que se criou, não para o mercado informal, para empreender. Então, a grande parte vai para a CLT, e ele tem permanecido no mercado formal e tem mais pessoas acima de 51 hoje trabalhando. Alguns, como tu disseste, pelas mudanças da reforma da Previdência, não conseguiram se aposentar e têm que trabalhar pela sua sobrevivência. Outros se aposentaram, mas a remuneração que eles recebem não está fechando no final do mês, com as suas dívidas, com as suas despesas que ele tem. Ele ou ela precisam buscar uma complementação salarial. E uma notícia que todos nós gostamos: estão com saúde, vitalidade, energia, disposição para estar no mercado de trabalho e também, então, acaba sendo uma ocupação para ocupar o tempo aí, para que a gente possa manter as forças vivas. Eu estou num período de férias até o dia 24, Moisés, e eu saí 10 dias com meus filhos, eu estava 3, 4 dias em casa já, sem fazer nada. Quando eu soube das entrevistas hoje, fiquei faceiro, porque a gente volta à rotina normal, trabalho, nosso mesmo período de férias, mas é bom voltar à normalidade para te não ficar ocioso, ficar muitas vezes sem produzir. A gente que foi desde cedo acostumar a trabalhar, claro, obviamente as férias são necessárias, são importantes, dá um descanso, mas o trabalho é que dignifica, no meu olhar, o ser humano, o nosso trabalho, nossa dedicação, o nosso compromisso, principalmente no serviço público com a sociedade, para que possamos produzir e produzir cada vez com mais qualidade. Muito bem, bom falar contigo, trazer esta atualização de números para a nossa audiência. Ficamos sempre à disposição. Até a próxima. Obrigado, Aline. Obrigado, Moisés, pelo carinho, pela atenção. Obrigado aos ouvintes da Rádio Independente aí. Tenhamos todos uma excelente terça-feira e uma excelente semana. Um abraço. Um abraço. José Scorsato, diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social, trazendo esse levantamento que mostra que nos últimos 10 anos nós temos a menor taxa de desocupação, o que isso significa na prática, e trazendo, com base nesses números, e olha como é importante nós falarmos deles, vários outros desdobramentos. Um deles que
quebra talvez uma percepção que a gente tinha, que o jovem está inserido no mercado de trabalho de forma crescente, entre os 18 e 24 anos ele está inserido, porém ele não está inserido na forma que eu e Moisés estivemos lá no CLT, talvez fizemos um estágio e logo na sequência já assinamos a carteira, o que também vai mudar logo ali a formatação da Previdência Social, vai repercutir lá no final, na ponta, na aposentadoria. Trouxe também a pergunta do colega Moisés, o Scorsato trouxe a resposta sobre quando volta depois de aposentado ao mercado de trabalho para fechar a conta. Vários motivos, né? Uma porque às vezes ainda se está muito na ativa, se está com saúde boa, enfim, está na possibilidade física e mentalmente de trabalhar e para fechar a conta, né? Tem muita vivacidade ainda, Exato. tem uma população muito viva, com que muita está saúde. aposentada, Exato. Né? E aí volta para o mercado de trabalho. Aí este trabalhador vai para o CLT, vai para o formal porque é o que ele aprendeu a fazer. E vou te dizer, Aline, esse é um depoimento que eu posso fazer aqui de carteirinha, ouvindo principalmente os empresários. Quem contrata não se arrepende. Exato, não, porque já sabe como a banda toca, vem deste mercado, vem desta formatação. Tem um know-how, tem uma experiência. Exato. E aquilo que eu perguntava ao Scorsato, o mercado, por mais moderno, por mais atualizado, por mais que nós tenhamos que trabalhar com as organizações, trazendo esse jovem que agora é um CNPJ, não mais um CPF, trazendo iniciativas terceirizadas desses jovens que estão performando como empreendedores para dentro das suas organizações, tá? Já entendemos, vamos ter que mudar algumas coisas. Mas algumas coisas, por hora, não mudarão. O varejo não muda, a indústria não muda, tem carga horária, tem produto para entregar, tem serviço para prestar, tem o horário comercial. Mudou, vai continuar mudando, mas não vai ser uma revolução de uma hora para outra. Algumas coisas ainda vão funcionar no horário que precisa funcionar. Como é que vai funcionar no futuro? Se não vai ter mão de obra, né? Se vai representar uma escassez de mão de obra. Ele falou, já está representando agora, porque agora nós já não encontramos mais mão de obra para todos os serviços e indústrias e produtos que têm a formalidade do horário, sei lá, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, da 1 às 6. Já está difícil agora.